Mônica Bergamo hoje trazendo um destaque importante da Cisjordânia, especificamente neste conflito, exatamente no dia em que o último avião trazendo brasileiros de Israel pousou no Rio de Janeiro. A Mônica fala dos que ficaram e de quem ficou exatamente nessa área da Cisjordânia, porque a Mônica conversou com uma brasileira palestina que vive por lá, vive na Cisjordânia e não pode sair de onde mora por determinação de Israel. Conta como é que foi essa conversa, os detalhes, Mônica. Bom dia. Bom dia, Sheila. Ontem eu conversei longamente com ela e conversei com ela hoje cedo também para perguntar como que estavam as coisas lá hoje cedo, para a gente atualizar aqui. Ela falou o seguinte, que a situação é muito tensa. A gente lembra muito pouco, né, dos palestinos que vivem na Cisjordânia. Por quê? Porque tinham brasileiros em Israel, né, onde teve um atentado terrorista, eles tinham que chegar aqui para o Brasil, vários aviões decolando com muitos brasileiros, então a gente acompanhou a história de todos eles, até animais de estimação vindo. Tem o drama dos brasileiros que estão em Gaza, correndo de fato risco de vida imediato, que não estão conseguindo sair de lá. Então, quem está na Cisjordânia, a gente meio que esqueceu, vamos dizer assim, né, Sheila? E aí eu encontrei essa pessoa, uma mulher, uma brasileira que está lá há 27 anos, ela não quer dar o nome, ela tem medo de dar entrevistas, de ter algum tipo de retaliação sobre ela, mas a gente conversou longamente e ela diz o seguinte, que ontem, por exemplo, em Israel, há conflitos também na Cisjordânia. Ela diz que ontem morreram 7 jovens na Cisjordânia, palestinos que foram protestar, que jogaram pedras no exército e que receberam balas de volta e morreram. Tem muitas passeatas, muitas manifestações, que a vida lá está super tensa, que ela diz que passa um dia, imagina, Sheila, a situação. Se a gente está tenso aqui no Brasil, com a nossa vida seguindo normal, imagine eles lá. Ela diz que ela ouve o dia inteiro os aviões israelenses passando sobre a Cisjordânia, potentíssimos, as maiores armas de guerra do mundo, né? Indo para Gaza, e ela fala, a gente sabe que aquele avião está passando e está indo para Gaza para matar a mulher, para matar a criança, para matar idoso, para matar inocente. Diz que a angústia foi enorme com a visita do Biden a Israel, porque ela vê de uma forma totalmente diferente. Ela fala, o Biden veio aqui e justamente para dar licença para seguirem matando criança, matando mulher, matando idoso, matando quem não tem a menor chance de se defender e de sobreviver. Ela diz que Israel determinou o bloqueio de todas as cidades da Cisjordânia. Então ela está em Ramallah e não consegue sair de Ramallah, é como se a gente estivesse num bairro de São Paulo e não pudesse sair de jeito nenhum. Diz que ela tem familiares no vilarejo próximo, que ela não pode ir para esse vilarejo, não pode, enfim, se locomover, e que a vida, a rotina já é um pouco assim, né? Ela estava me contando como é a vida dela. Ela diz que em tempos de paz, por exemplo, você, quando sai de Ramallah, ela falou primeiro que ela não pode ir para Israel, ela não tem essa permissão, então ela não pode passar para o outro lado do muro, mas ela pode circular dentro da Cisjordânia. Ela diz que quando ela vai visitar esse vilarejo, por exemplo, se os checkpoints que Israel coloca nas estradas estão abertos, ela passa e chega em 5 minutos, em 15 minutos. Se os checkpoints estão fechados e revistando as pessoas, ela pode ficar até 6 horas, Sheila, 6 horas no carro, esperando a fila andar, para que eles revistem cada porta-mala, cada pessoa. E ela diz que, além de tudo, quando ela chega no checkpoint, muitas vezes eles mandam voltar, sem te dizer absolutamente nada. Volta, os soldados israelenses falam, volta, tem que voltar, e ponto final. E ela tem que voltar. E essa é uma vida sufocante, é o território deles, é a terra deles, mas Israel controla uma boa parte desse território, e, portanto, a eles resta obedecer, né? Um exército que não é o deles, que eles não reconhecem como deles, mas que tem força e, portanto, eles têm que ter essa obediência. Ela diz que agora Ramallah foi, por exemplo, bloqueada, não entra ninguém, não sai ninguém, que as pessoas que são de outras cidades, cidades vizinhas que têm que trabalhar em Ramallah não estão conseguindo entrar e que, portanto, a vida está paralisada, palavras dela. Disse também, Sheila, que ela tem amigos palestinos da Cisjordânia que deram entrevistas para a imprensa internacional e que tiveram seu celular, foram muito críticos a Israel e tiveram seus celulares imediatamente bloqueados, né? Sem aviso nenhum, a desconfiança deles é a de que o próprio governo de Israel bloqueou essa comunicação, né? Então, são pessoas que não estão conseguindo falar para fora. Por isso também ela não deu o nome, né? Eu, enfim, quando publiquei um pouquinho dessa conversa
na Folha de São Paulo, eu estou atualizando essa conversa, hoje cedo eu falei com ela de novo, eu recebi de alguns amigos e lideranças judaicas da comunidade judaica de São Paulo, reportagens, né, falando, não, mas já teve explosão, né, de bombas em universidades, então por isso tem que ter essa revista. Bom, explicação tem para tudo o tempo todo, mas objetivamente essa é a vida sufocante que palestinos levam na Cisjordânia e palestinos brasileiros que estão lá, né, Sheila, e que até perguntei para ela se ela pensa em voltar para o Brasil. Ela nasceu no Brasil, ela viveu aqui até, ela disse que visitou a Cisjordânia pela primeira vez quando tinha 13 anos, os pais dela tinham imigrado de lá, mas tinham muita ligação com a Cisjordânia, e ela disse que foi visitar, adorou, pediu para ficar, ficou, estudou lá, daí teve a primeira intifada, ela voltou, fez universidade no Brasil, ela falou, o Brasil é minha pátria, eu tenho as duas pátrias, mas que agora ela voltou depois para lá com 18, 20 anos, 21 anos, e fez a vida dela, tem filhos lá, tem marido lá, e que ela não pretende sair, né? Ela fala, eu vou ficar, nós vamos resistir aqui, a não ser que tenha um risco muito grande de vida para minha família. Ela diz que em outros conflitos, Sheila, ela já chegou a ficar sem pão para comer, sem nada para comer, passou fome, mas não desistiu da Cisjordânia, que vai ficar lá, e ela acredita que o povo de Gaza vai ter que se deslocar, vai ter que sair, mas que haverá uma resistência grande, que Gaza não será esvaziada e nem ocupada por Israel, que o povo vai ficar lá naquela terra, Sheila. Mônica, nós conversamos com, bom, você, claro, acompanhou, né, o embaixador do Brasil na Palestina, o Alessandro Candeias, e nós perguntamos sobre isso também, sobre esse, não sei se interesse de brasileiros, né, que moram na Cisjordânia, de deixar essa área. E ele diz que já tem um plano pronto para o caso de essas pessoas serem obrigadas a deixar, porque, como você disse, né, a maioria não quer sair de lá. Ele falou em 6 mil brasileiros, né, que vivem nessa área, e já traçou, inclusive, a rota, né, Mônica? Diz que é pela Jordânia, seria uma saída por terra da Cisjordânia, desses brasileiros, passando por Omã, na Jordânia. Então, fica aí... O problema, nesse momento, é que eles não podem sair da cidade onde eles estão. Há bloqueios. Mesmo que o Brasil fale queremos, eles não têm aeroporto lá, eles não podem ter aeroporto, eles não podem ter os exércitos. Quer dizer, é um território controlado por uma outra nação, uma nação estrangeira, que é Israel, né? A autoridade de Palestina controla alguns pedaços desse território, mas o poder de fato está nas mãos de Israel. Então elas não podem, se ela resolver amanhã, como a gente resolveria, quero ir para outro lugar, ela não tem como. Ela não tem como sequer sair da cidade, não é que ela não tem como sair do país, ela não tem como sequer sair das fronteiras de Ramallah. Então é uma situação horrorosa, né? Quer dizer, é o que eu digo, por mais que se tenham justificativas, explicações, como é que a gente tem que entender um lado, entender o outro, objetivamente, o que acontece é uma rotina de humilhações, né? São pessoas humilhadas cotidianamente. Você imagina você todos os dias, Sheila, que você vai da sua casa, Sheila e Carla, para o Morumbi, tivesse um checkpoint e você tem que ficar lá 6 horas, esperando. Depois, para voltar, talvez você tenha que ficar 6 horas. E talvez quando você chegue na fronteira, um soldado de um outro país fala para você, não, volta. Você não entra. Pois volta. Na sua própria terra, né? Na sua própria terra. Pois ela pergunta, mas por quê? Razões de segurança. Uma brasileira palestina, não é terrorista, não é nada, ela é uma brasileira que fez faculdade aqui e ama. Ela disse isso, ela falou, olha, eu já fiquei aqui em conflitos graves e eu não saí, e eu não pretendo sair, mesmo que a gente passe por enormes dificuldades. Agora, ela disse uma outra coisa que me impressionou também, Carla, Sheila, ela falou, olha, eu passei por muitos conflitos já graves, mas jamais vi uma violência como a dessa guerra. De fato, essa é a mais violenta de todos. E aí, seguramente, pelo fato já explicado e já falado por analistas, né, de que pela primeira vez houve um ataque dentro do território de Israel, né, eles conseguiram, os terroristas, o Hamas conseguiu entrar no território de Israel e atacar Israel dentro da sua terra, né. No geral, os conflitos acontecem quando há conflitos na terra dos árabes, e dessa vez eles entraram em Israel. Então, enfim, sabia-se que a reação ia ser muito violenta, mas ela disse que está sendo muito acima do que eles imaginavam, e que é super aflitivo,
porque ela diz, você ouve o barulho do avião passando em cima da sua casa e você sabe, e olha, e vê aquele avião no céu, indo para Gaza matar as pessoas, né? Então é bem difícil. Você imagina o estresse de passar o dia ouvindo esses ruídos, né, Sheila, Carla, e sabendo que dali você não pode sair, embora ela não queira sair, ela não tem sequer o direito de sair, né? A possibilidade, o direito ela tem, mas na prática ela não tem. É isso, e com as tensões crescendo bastante, né? Importante lembrar e esclarecer para o nosso ouvinte que eventualmente não conhece, não sabe, no lado da Cisjordânia há a Autoridade Nacional Palestina, muito enfraquecida, há o Fatah, diferentemente do Hamas, reconhece a existência do Estado de Israel, reconhece Israel, o Hamas rejeita o Estado de Israel, portanto, a visão em relação a Israel é distinta, mas tem um controle do próprio exército da polícia de Israel na Cisjordânia. Acabou de sair aqui informação, Israel confirmando ter prendido 524 pessoas na Cisjordânia desde o começo dessa guerra nessas tensões. Saiu agora há pouquinho. Segundo Israel, as Forças Armadas de Israel, dos 524 presos na Cisjordânia, 330 teriam ligações com o Hamas. Informação diz ela, saiu o que ela agora. diz, qual é o ponto de vista dela que está lá dentro, né? Ela diz que são pessoas que vão protestar, né? São passeatas, assim como nos Estados Unidos também foram reprimidos, que entraram no Congresso e não puderam fazer, como na França também há repressão a essas manifestações. Imaginem na Cisjordânia, Sheila, se eles vão deixar passeatas crescerem na Cisjordânia toda, né? Então Israel está tentando reprimir, segundo ela, reprimir essas passeatas, reprimir esses protestos, e não só ocorreram essas prisões, como, segundo ela, me disse que saiu na imprensa de lá, 7 jovens palestinos que protestavam, foram mortos, né? Mortos por forças policiais de Israel. Isso aí. Obrigada, Mônica. Um beijo para você. Até amanhã. Até amanhã.